na década de 90. Fiz a escola agrícola, comecei a estudar depois veterinária, mas cuidei mais dos estágios de vivência, da mobilização estudantil do que da faculdade, e até hoje cuido da mobilização popular, da militância, acabei não formando, né? Mas vivi aqui muitos anos. Então vem a presença do Rodrigo aqui, e a presença de vocês nesse espaço aqui é uma coisa muito significativa. Se a gente for olhar os quadros de formandos ali das engenharias, não são muito parecidos, né, com a carinha de vocês aqui. A universidade por muito tempo foi propriedade de uma elite. Durante um curto espaço de tempo, houve um projeto de uma universidade maior, que incluía mais gente, que era mais plural. E vocês têm uma obrigação para as próximas gerações de resistir e pelo menos manter a universidade no atual estágio que ela está. Essa é uma obrigação moral de vocês, enquanto geração, que viu a inclusão dos índios, dos negros, que viu toda a diversidade do povo brasileiro ser respeitada na universidade. A universidade ser ampliada, certo? Eu brincava ali, salas de aula, professor, doutor, tal. Quando eu convivia aqui, todo mundo quase era professor substituto. Não havia, como já está acabando, né? Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, né? Quando muito não tinha aquela bolsa de iniciação científica para alguns, ou então um bolsa de trabalho. E aqui na universidade, quando tu quebrava uma lâmina, às vezes no laboratório, tu tinha que ir ajudar uma vaquinha para ajudar a ressarcir, manter o patrimônio público. Então vocês têm esta obrigação. A educação e esta inclusão e essa ampliação da universidade dos trabalhadores e trabalhadoras vai ser uma das coisas mais atacadas no próximo período. Para dominar um povo, tem que baixar seu nível de escolaridade, tem que baixar seu nível de organização e tem que acabar com a universidade pública para todos. Então prepare-se. Prepare-se para um período de muito combate na universidade, combate de rua, combate intelectual. E vocês têm uma obrigação moral com as futuras gerações de fazer isso. Esta universidade, todas outras, por várias vezes tiveram na alça de mira para ser privatizada. Teve muita greve, muita resistência, muito trancamento de arco, muita ocupação, muito protesto, muita cultural, muitas reuniões, muita assembleia para chegar nesse patamar. E agora ela está sendo profundamente ameaçada. Eu acho que é importante que vocês tenham por conta disso. Aqui, no curso de engenharia, nas engenharias, né, que historicamente foi um curso da elite. Aqui a gente vê trabalhadores, homens, mulheres, jovens, preocupados, né, com soberania nacional, com uma engenharia popular, com uma engenharia solidária. Isso não era uma perspectiva para os estudantes de engenharia de um tempo atrás. Então eu queria parabenizar quem se esforçou pela organização, quem está aqui. Eu até contei aqui 58 pessoas. Podia ser 10. Podia ser 2. A importância que tem essa conversa aqui, para nós abrir esse horizonte do movimento estudantil de engenharia, ensino de engenharia, para que ela esteja mais ligada à vida do povo, mais conectada com a realidade, que possa construir conhecimento, construir soluções apropriadas à realidade do povo e a um objetivo estratégico, não refém do mercado, dos interesses econômicos, do lobby das construtoras. Que vocês, engenheiros de várias áreas, têm uma função muito importante, né? Em quase todas as decisões está lá o diagrama que vocês escrevem, que quase ninguém entende. Planilha, desenho, conta, cálculo de resistência, né? E que o povo muitas vezes é chamado a tomar uma decisão onde o elemento de informação é essa informação que vocês produzem. Então também é necessário pensar essa relação, né? E o papel que vocês podem ter na sociedade. Quase tudo que se decide tem algum engenheiro junto. E pode ajudar na tomada da decisão, no engajamento. E esses 580, esses 58 que estão aqui hoje, se conseguirem convencer mais 10 até o final da carreira, serão 580 engenheiros engajados na transformação social. Serão 580 engenheiros e engenheiras que não estarão preocupados apenas no seu ganho financeiro. De ser engenheiro de grandes obras, engenheiro de produção de grandes empresas, né? Certo? Está preocupado com a transformação social, com o seu semelhante no mundo todo. Então, por isso, valeu a pena vir de São Leopoldo até Cachoeira, de Cachoeira até aqui, certo? Por que pode estar significando essa conversa aqui, o que vocês podem no futuro estar construindo. Nós estamos vivendo um momento muito duro, gente. Eu milito no Movimento Nacional de Luta por Moradia, que é uma organização que trabalha com pessoas sem teto, moradores de áreas ocupadas, áreas irregulares, favela, cortiços, palafitas. E a gente está organizado já há praticamente 28 anos e tem presença em 18 estados brasileiros.
E a gente talvez aqui seja de uma tradição, depois o Michel vai falar, de organizações que aprenderam a lutar dentro da democracia. Talvez a tradição do movimento, né, indígena tenha um outro período, porque remonta, né, de 500 anos atrás, a resistência contra a invasão portuguesa, né, a luta por sua autodeterminação e resistência há mais de 500 anos. Mas, em geral, todos nós somos aquelas organizações que lutaram para ter uma Constituição, que acreditaram na instituição, que fizeram uma mobilização para fortalecer o Ministério Público, a Defensoria Pública, para construir artigo na Constituição, para construir legislação, estatuto, norma, espaço de participação popular, espaço de controle social, e assim é a tradição nossa, de luta direta, de enfrentamento, seja, né, ocupando terra, seja trancando estrada, seja resistindo, mas também é uma tradição de construção de políticas públicas, de legislação, né, de estrutura no Estado de direito. E assim a gente caminhou, assim a gente elegeu o Lula, assim num acordo, né, que durou um período, foi possível, num ganha-ganha, aonde a elite, os bancos, o sistema financeiro ganhou muito, mas os trabalhadores também ganharam um pouco. A universidade também cresceu, se construiu um sistema único de assistência social, se fortaleceu o SUS, se fez reúne, se fez a expansão das universidades, se criou o Ministério das Cidades, se criou conselho pra caramba. Eu acho que nós, inclusive, de vez em quando se acomodamos, viu? Porque eu estava contigo e a Brasília fazer reunião de conselho, fazer reunião de conselho, fazer reunião de conselho, e nós, nos últimos 15 anos, cuidamos bastante dessa participação, mas nos fragilizamos enquanto organização popular para resistir ao que estava por vir. E aí nós passamos, né, um período de contradições, mas de conquistas no governo Lula, Dilma. Ao mesmo tempo que nós conquistávamos o Ministério das Cidades, nós queríamos falar do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, nós queríamos falar de habitação autogestionária, e o governo respondia, ao invés de botar dinheiro no Sistema Nacional de Habitação e Serviço Social para irrigar os fundos municipais e estaduais, o governo, por uma opção pragmática, joga tudo na minha casa e na vida, que na grande forma garantiu moradia para o povo, mas foi isso que o Rodrigo falou. Às vezes pegava o povo aqui, que não tinha resultado de tudo, jogava dentro de uma casa, dentro de um quadrado, de um apartamento, e não resolveu o tema das cidades na reforma urbana. Mas avançou bastante. Nunca se investiu tanto na classe trabalhadora nesse país. Nunca se avançou tanto. Foi pouco, mas se avançou. E mesmo nesse pouco, certo? A elite do lado de lá não aceitou. Eu não sou daqueles que ficam nesse discurso de ilusão, de dizer, porque tiraram o PT por causa dos seus acertos, não sei o que, não. São duas coisas. Tem os erros do PT, contra a organização da classe trabalhadora, do povo da juventude e da esquerda em geral, que não soube perceber o problema. Mas há objetivamente o interesse do sistema financeiro, dos mercados, né, das grandes corporações econômicas, de vir aqui e sugar os recursos públicos. No processo de rapinagem dos recursos naturais, aí vai a floresta, vai o povo dentro, vai a biodiversidade, vai a água, vai os recursos minerais, vai o petróleo, vai a infraestrutura nacional, as estradas, o sistema elétrico nacional, já foi a telefonia faz tempo, o trem faz tempo que foi, mas agora eles vêm para sugar. O capitalismo internacional está em crise, pelo menos nesse período desde 2009. E ele vem dando porrada na Europa e tenta se recuperar nos Estados Unidos. E nessa guerra internacional, a bola da vez é a América Latina, e eles vêm arrebentando. Havia uma hegemonia de governos populares e o povo vinha ganhando com isso. De 4, 5 anos para cá, é pontuado no povo, governos de extrema direita e desgraça do povo. Mas vamos olhar a Argentina, que o tal do nem sei o nome da desgraça lá, o cara ia resolver, que o neoliberalismo não sei o quê, mas o pessoal não consegue mais atravessar a fronteira, então quero mais que não. Se não fosse o óleo, talvez a gente nem tivesse tanto argentino na praia esse ano. Era uma tradição deles visitar o Brasil. Aí está o Chile, né? Que era referência dessa história de arrebenta, tira todo o dinheiro do que é público, deixa que as corporações, os bancos se apropriem dos fundos públicos, privatiza os serviços, saúde, educação, né? Acaba com a política de assistência social, joga a previdência, que é a responsabilidade sobre o nosso futuro, para a mão do banco. E está eu que deu o Chile, que era referência também. E nós aqui no Brasil vimos uma caminhada. E houve então um golpe parlamentar, midiático, né, que derrubou a Dilma. E de lá para cá, gente, e aí o Rodrigo falava, se a sociedade não se engajar, vai haver um retrocesso. Já está havendo um retrocesso.
muito forte. Não só no que diz respeito ao recurso, para onde vai o dinheiro de todos, né? No orçamento do ano que vem, por exemplo, fica muito claro para onde vai o dinheiro de todos. Fica muito claro qual era o objetivo do teto dos gastos, certo? Qual era o objetivo de todas as legislações que diz respeito ao orçamento público. Elas dizem respeito, a grosso modo, eu vou tentar explicar o seguinte: não gaste com o povo, não gaste com o Estado, porque o Estado atende o povo, né? É professor, mesmo os altos burocratas do Estado, eles atendem o povo. Não gaste com o povo para garantir os juros rentistas, para garantir a gincana do mercado financeiro internacional, para garantir as altíssimas taxas de ganho que esses caras pensam em ganhar. E hoje, pior ainda, as empresas não têm mais diretores que duram 20 anos, empresas que têm planos de negócios, as empresas remuneram seus CEOs, os presidentes lá, por ganhos de curto prazo, por metas específicas. Os caras estão se lixando se eles vão arrebentar com o país. Eles fazem a jogatina financeira e arrebentam com o país. Esse é o que nós estamos vivendo no momento de necessidade do capitalismo financeiro internacional, sugar os recursos públicos, e é por isso o PEC dos gastos, é por isso o contingenciamento, é por isso o corte, é por isso essa gincana, para garantir que o Estado brasileiro, que a sua poupança, que o seu recurso seja garantido para cumprir com esses compromissos dos rentistas, do mercado de títulos, valores, papéis e governamentos. Por outro lado, aqueles que imaginavam que sugar as riquezas minerais também se articularam, a turma do petróleo, do ouro, dos minerais mais preciosos. Aproveitar essa circunstância de golpe, e que a gente tem que entender que não foi o Bolsonaro que ganhou a eleição, gente. Bolsonaro é mais um maluco para botar fogo no negócio. Esse é um perigo, certo? Um perigo e uma vantagem. Um perigo porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, mas uma vantagem que para nós todo dia é uma oportunidade, porque todo dia é uma confusão. Todo dia é uma oportunidade. É preferível um governo assim do que um governo duro e estável. Compreendam isso. É preferível um governo confuso que no seu radicalismo ideológico nos abre janelas para bater e atacar e avançar, do que um governo fechado que não se abre para o debate, que executa simplesmente. Então, de certa forma, esse núcleo ideológico do Bolsonaro nos interessa para combater. Não dá para a gente cair só na onda do fora Bolsonaro, porque aí vem o Mourão, e aí o pacote econômico é o mesmo: é privatizar, é acabar com o direito, é reduzir massa salarial, é entregar as reservas florestais, é abrir espaço para mineração, é a jogatina do agronegócio do mercado financeiro. Porém, com mais estabilidade. E percebam que ele aparece agora no jornal. Quando o Bolsonaro não está, ele aparece para resolver. Mandou militar para o mar, diz que resolveu o incêndio na Amazônia. Perceberam isso? Então ele começa a se colocar, ele e o Rodrigo Maia, por isso que o parlamento está discutindo, como uma alternativa. Alternativa para mudar o comando da mesma destruição. Porque a política não vai mudar. Entrega dos recursos estratégicos. Vamos pegar o tema do petróleo, que tinha notado, mas hoje está no cara da FUP aqui, da Federação dos Petroleiros. Nenhum país, só sob ataque, guerra, bomba, faria o que o Brasil fez com o seu petróleo. Nenhum país, em lugar nenhum do mundo, com o que tem de reserva estratégica de petróleo, mudaria a regra do seu jogo colocado para entrar para um jogo mais favorável para as empresas privadas do petróleo. Em nenhum lugar do mundo isso aconteceria. Em nenhum lugar do mundo aconteceria o que está acontecendo na Amazônia. Então, isso, e se a gente não der por conta, vocês talvez tenham nascido mais próximo dos anos 2000, o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foi assim. E hoje você vê que, com exceção do Pantanal e de algumas reservas, é soja. O nosso estado basicamente é soja e agrofloresta, eucalipto, ou então acácia, e não tem mais biodiversidade. E nós aqui tomando 8 litros de veneno por ano. É este o projeto de biodiversidade que essa turma imagina, de conservação dos nossos recursos naturais, é liquidar com o petróleo, é fazer buraco em tudo, e não é só na Amazônia, aqui no Rio Grande do Sul, que é ali perto de Porto Alegre, tem uma outra de titânio, a mineração de titânio perto de Rio Grande, São José do Norte, que se for feita vai ter um buraco que pode cair boa parte da Lagoa dos Paus lá para dentro, porque tem espaço. Outra aqui perto de Caçapava, retomando as usinas de cobre ali, que dali Caçapava, aquela região toda é pobre, já teve mineração. Não resolveu a pobreza no mercado sul. Então, gente, a pergunta era aqui, quais são os impactos eu até brinquei que a palavra não podia ser, da negligência dos governos. Não há negligência, há um plano.
um plano, houve uma guerra organizada, orquestrada a nível internacional, que passou por desestabilizar o Congresso, operar a manipulação do sistema judiciário. Quando a turma briga que quando o Moro foi lá na CIA, o celular que entrou no Wi-Fi no automático, não duvidem. Não duvidem. Toda vez que deu crise com o Moro, para onde é que ele viajou? Não foi para a nave transparente, foi para os Estados Unidos. Lá que essa turma foi colega de faculdade, de mestrado, de especialização. Então a gente tem que entender o que está colocando por trás disso. Eu brinco que a vez que apareceu aquela mão do Lula na Dilma, ali começou a operação internacional do petróleo. Só que, como eu falava, nós somos dessa tradição. Luta política, protesto, mobilização de massa, consolidação de política pública, relação com a institucionalidade, demanda com o governo. E a gente acumulou força até Lula e Dilma. A partir desse período, nós erramos, nós temos que constatar isso. Nós deixamos de organizar a população efetivamente. Quantos milhões de jovens tiveram acesso à universidade e não têm consciência do que significa isso? Estavam lá batendo panela em 2013. E não estavam batendo panela de vermelho, estavam de verde e amarelo. Hoje estão meio arrependidos quando vê que acabou as bolsas, com o tal de Ciência Sem Fronteira, era assim que chamava, né? Acabou, já que vinha correndo dos estrangeiros, né? Então esse foi um problema para nós. A parte mais importante, que é o que está garantindo a Venezuela resistir com todas as contradições, que botou o povo do Equador na rua, que está botando o povo do Chile na rua, que está lá garantindo, se der a direita derruba também o Evo, garantindo o Evo no governo, é o fortalecimento da organização e do poder popular. Se nós não tivermos capacidade de perceber isso, que não é na alteração da macropolítica, é na nossa organização real. Mas, gente, são 200 e tantos milhões de brasileiros. Para nós botar 1 milhão na rua é uma dificuldade. Cada um quer cuidar do seu umbigo. E o impacto disso tem um problema que ninguém vai escapar. Ninguém aqui está entre os 200 mais ricos da Forbes Brasil, né? Que tinham 300 milhões de reais em 2013 e que agora acumulam 3 trilhões de reais. As 200 pessoas mais ricas do Brasil. Vocês aqui, ninguém está entre eles, né? Esses não serão talvez afetados, porque vivem em iate, de helicóptero, né? Um padrão de vida deslocado da realidade dos humanos normais. Mas todos os outros vão ser afetados. Nós estamos falando que entre desempregado, desalentado e informal, nós temos aí 30, 40 milhões de brasileiros. Se fez praticamente 700 mil casas ano durante a Minha Casa Minha Vida, e o déficit habitacional ficou estacionado. 6, 5, 7,5 milhões de pessoas sem moradia. Agora, fazendo 700 mil casas por ano. Agora, sem Minha Casa Minha Vida, nós vamos estourar 2025 com 14, 16, 20 milhões de famílias sem moradia. Como é que é o cenário desse país quando completar lá em 2035 ou 6 o congelamento dos gastos na saúde? Não imaginaram que idade você vai dar daqui a 20 anos? Talvez precisando começar a usar o sistema único de saúde, efetivamente. Já tem uma certa idade, a gente vai. E vai ter? Será que os filhos de vocês vão ter sistema único de saúde? Vão ter garantia de atendimento médico? Hoje o cidadão tem câncer, demora na fila, mas o SUS garante toda a quimioterapia. Isso é direito conquistado. Sabe o que vai ter? E aí a gente fica, às vezes, perdendo muita energia no detalhe e não percebe o que é central. Ou nós avançamos enquanto organização popular, cada um dos seus setores, compreendendo que mais importante que a política de representação é a política de poder real, é a organização do povo em torno dos seus interesses e conseguir se mover em relação a isso. E aí, gente, vocês aqui têm um papel, e eu vou deixar para a Michelle também trabalhar um pouco aqui no tempo. Vocês têm um papel fundamental nesse cenário, porque é um cenário onde vai aumentar muita fome. E quem tem a oportunidade de andar, não precisa nem andar na periferia, só andar nas calçadas das cidades grandes, nos centros, onde a polícia não expulsa muito, para vocês verem que é o destino que o nosso povo está tendo. Não são mais moradores de rua, sujeitos individuais com problema de alcoolismo, né? São famílias morando na rua. Famílias. Você vê lá que tem cobertor,
tem uma roupa de criança, que estende um lençol no início do dia para dar uma secada, né? Porque fica úmido e deita no chão na barraquinha. Aumento da miséria, da fome, da favelização, aumento da violência, por consequência. Uma sociedade que não é justa é uma sociedade que nunca vai ter paz. Só haverá paz numa sociedade quando ela for justa e igualitária, caso contrário não. A polícia e o Estado existe para garantir que a parcela que tem dinheiro, poder e propriedade não seja atacada pela maioria que não tem nada. É isso que você criou o Estado, você criou a polícia, né? Você criou toda essa estrutura para garantir o status quo daqueles que já tinham na época. Vai piorar muito nossas condições de saúde, e vocês vão ver isso no dia a dia, certo? Piorando mesmo. Essa questão do trabalho precário, da informalidade, aliado ao tema da reforma da Previdência, certo? A minha geração já tem muita dificuldade de se aposentar. Talvez a geração de vocês, para completar aquele quadro de 40 anos de contribuição, olha gente, 40 anos de carteira registrada, contribuindo para o INSS, já era difícil. Imagina agora com o trabalho intermitente, né, você podendo terceirizar qualquer ponto da empresa, né, você contribui, você não contribui, o Estado não tem tanta responsabilidade assim. Talvez esse seja uma sociedade de velhos morando na calçada e miseráveis, que nasceram num país rico, num país com uma diversidade extraordinária, com uma potência societária, enquanto sociedade, enquanto ser humano. A gente é uma população diversificada, quem anda no país sabe, e a gente se dá bem, a gente não tem problema religioso, a gente não tem problema, a gente tem ainda muito preconceito racial, surgiu agora nesse último período, pior ainda com o Bolsonaro e companhia, uma série de preconceitos, mas a gente não tem guerra entre nós, como países muito menores têm guerra por religião, por outras coisas. Nós temos um potencial societário extraordinário, um potencial ambiental extraordinário, um puta parque produtivo, uma colocação geográfica internacional poderosa. E nós nunca tivemos autonomia. Teve 3 períodos de conquista dos trabalhadores com democracia no Brasil. Uma fase do tal do Getúlio Vargas, vamos lá no livro de história, tem uma fase autoritária, né, uma fase populista, eleita. Tem o período Juscelino Jango, que termina com um golpe militar, que aí teve algumas conquistas também, lá no Getúlio, vão lembrar, CNT, a própria Petrobras, né? Com o Jango começa a falar das reformas de base, com o Juscelino, e aí vem mais um golpe. A gente tem um períodozinho de 10, 12 anos ali de, vamos dizer assim, de maré tranquila de Lula e Dilma. Foi só nesses 3 períodos que teve conquista do povo. Só nesses 3. E os 3 duraram muito pouco e caíram de maneira rápida. Um é suicídio, o outro é renúncia e golpe, e aqui o golpe e a prisão do Lula. Se alguém acredita nessa história, hoje é aniversário do Lula, viu gente? Aniversário de registro dele, né? Porque nasceu antes, mas ele depois. Vai estar lá preso faz 1 ano e meio. E se alguém acha que aquela história ali é verdade, tem que ler com mais atenção e entender como que alguém que prende depois vira ministro, né, gente? Só isso resolve o tema, né? O cara que perseguiu e prendeu o presidente é o ministro do atual governo. Certo? Então, a vida vai ficar muito difícil. Cabe a nós tomar uma decisão. Certo? Vocês têm algumas responsabilidades. A primeira eu provoquei no início, que a defesa desse patrimônio ali do povo trabalhador. E que precisa cada vez mais mudar as caras. Tomara que a gente chegue ali em 2025, certo? Tenha derrotado o Bolsonaro e tenha mais negro, mais índio, né? Seja mais colorida aquelas, como é que chama ali? Os quadros de formatura aqui do CT. Que tenha mais professoras homenageadas.